todos, para a gente ter essa oportunidade, né, de entender um pouquinho a responsabilidade e também preparar os irmãos para esse momento tão especial, que é o momento do batismo. Amém? Meus amados, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre esse ofício, que é o chamado ofício pastoral. Porque é importante que a igreja entenda o seguinte: quando os batistas escolheram a data do segundo domingo do mês de junho, aliás, segundo domingo do mês de junho, para comemorar o dia do pastor, não é com o objetivo de lisonjear, homenagear, enfim, engrandecer o pastor que está no momento na igreja. Não é isso, não. É a gente pensar como igreja, por que Deus organizou dessa maneira? Por que Deus deu uns para apóstolos, outros como pastores, outros como mestres? Por que no coração de Deus nasceu o desejo de que a igreja fosse organizada dessa maneira, né? Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre essa questão do ministério pastoral, e eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado, porque hoje nós vamos pensar principalmente sobre missão do crente, a nossa missão como cristãos. Eu tive a felicidade de visitar muitas igrejas, conhecer muitas igrejas, batistas, Assembleias de Deus, Quadrangular, e por aí vai. Sempre visitei muitas igrejas. E é interessante que você chega em algumas igrejas e você observa que naquela igreja local tem muitos pastores, né? Você tem assim, um membro, um pastor, um membro, um pastor, um membro, não é? Você tem igrejas que tem muitos pastores. E você tem igrejas que tem um pastor, às vezes um pastor e um auxiliar, que é no nosso caso aqui. Às vezes você tem igrejas que ficam um bom tempo sem pastor. Acontece. Nesse exato momento, entre as nossas igrejas do sul de Minas, nós temos 6 igrejas sem pastor, né? E muito dessa diferença tem a ver com a nossa visão, a visão que cada igreja tem do que é o ministério pastoral. Uma coisa que diferencia, né, de uma igreja para outra sobre essa quantidade de pastores é o tempo de preparo, né? É uma coisa que diferencia bastante. Para você formar um pastor batista, por exemplo, você primeiro precisa que a pessoa seja convertida. Sim ou não? Tem que ser, né? O mínimo, né? Tem que ser convertida. Tem que ter um tempo de caminhada, porque Paulo diz que não pode ser novo convertido. Não é assim? Tem que ter um tempo de caminhada. Aí depois ele vai fazer o quê? Ele vai assumir o púlpito? Não, ele vai estudar. Aí ele vai estudar lá 4, 5 anos. Aí isso tem que ter um chamado, obviamente, né? Mas assim, quando ele volta, ele já volta pastor do seminário, ele vem com diplominha debaixo do braço, agora eu sou pastor, está aqui meu diploma? Não. Ele vai para quê? Para um concílio, formado de tantos outros pastores, para examinar se ele realmente tem chamado, se ele realmente tem vocação, se ele aprendeu alguma coisa no seminário, se aquilo que ele aprendeu está coerente com a sã doutrina, e depois você leva essa pessoa para o ministério pastoral, batista. Porque se for presbiteriano, ele ainda fica 2 anos em experiência, e ao final de 2 anos ainda pode ser reprovado ou não, né? Então você tem essas diferenças, porque tem igreja que é assim, vamos fazer a corrente dos 30 pastores, vem os 30 pastores, 27, 28, faltou 2. Ah, vocês 2 aqui, vem aqui. Põe hora na cabeça assim, completa os 30. A gente sabe que tem essas situações, de que não tem o cuidado de entender o que a Bíblia nos coloca como responsabilidade para você ser um pastor. O texto que o irmão Eliel leu aqui é um texto muito interessante, porque ele joga uma responsabilidade sobre os pastores, que é muito grande, que é a responsabilidade de ser modelo para os demais. É uma responsabilidade muito grande, que é exatamente a responsabilidade que você tem como pai, não é? Como mãe.
quando você começa a ver seu filho crescer e imitar o seu jeito de andar, quando você começa a ver o seu filho crescer e repetir as palavras que você fala, quando você começa a ver o teu filho se desenvolver e ter os mesmos trejeitos que você tem, você para, olha para aquilo e fala, como a responsabilidade é grande. E a responsabilidade pastoral, ela também vai nessa linha, porque o pastor, ele é extremamente, ele está extremamente em evidência. Uma coisa que vocês podem perceber é o seguinte, às vezes, você dá oportunidade para alguém falar, ou vir aqui na frente, orar, a pessoa ela vem tremendo. A semana passada veio a Cíntia aqui, parecia que estava com frio, tremenda aqui para falar, até falou bem, né? Olha, tem que falar mais. Com medo, porque a exposição é um negócio bastante interessante, né? Porque quando você se expõe para o acerto, você se expõe para o elogio, mas você se expõe principalmente para crítica. Você se expõe para que as pessoas olhem e enxerguem os teus erros. E cá entre nós, é muito mais fácil achar erro de pastor. É muito mais fácil. Por que é mais fácil? Porque é um fazendo e 80 conferindo. Não é assim? É um fazendo e 80 conferindo. Então fica mais fácil achar o erro do pastor mesmo. Então, o fato do pastor ter que ser exemplo já é uma coisa que pesa bastante. Agora, vocês querem saber aonde que a coisa vai ficando mais interessante? É importante a gente, como igreja, pensar é que pastor não é status. Pastor não é profissão, né? Vai lá, tenta pegar um empréstimo bancário e na profissão você coloca assim, ó, pastor. A pessoa olha para você e fala, mas você não trabalha, não? Mas você não trabalha? Pastor não é profissão. Pastor não é status. Pastor não é um cargo que você assume na igreja. Pastor tem a ver, meus amados, com o chamado de Deus, a missão dada por Deus e uma entrega de vida. O chamado de Deus, a missão dada por Deus e uma entrega de vida. Eu entendo muito quando o pastor Vicente vem aqui e ele fala com o coração aberto, de que às vezes o pastor ele tem a vontade de desistir do ministério. E aqui eu não estou falando de mim ou do pastor Vicente e nem em causa própria. Eu quero plantar no coração da igreja a consciência do que é ter um pastor e a importância de formar novos pastores. É isso que eu quero. Quando o pastor ele chega, e às vezes um pastor que ficou 20 anos, 30 anos, 40 anos no ministério, e ele vira para a igreja e fala, irmãos, às vezes a gente tem vontade de desistir. Parece uma frase solta, né? Parece aquela frase de quem está ganhando alguma coisa, você fala uma frase de efeito, mas não é, meus amados. O pastor, ele é um ser humano como outro qualquer, e às vezes ele tem vontade de desistir mesmo. Quando eu cheguei no seminário, eu queria contar essa experiência para os irmãos. Quando eu cheguei no seminário pela primeira vez, eu tinha 24 anos de idade. 24 anos de idade. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, obviamente. Era um menino de 24 anos chegando no seminário. E aí, naquela aula inaugural, lá na primeira igreja batista de Perdizes, né, porque o seminário é acoplado assim à igreja, aquele monte de aluno, e era muito aluno mesmo naquela época, porque tinha o curso de teologia, o curso de missões, o curso de educação religiosa e o curso de música, de ministro de música. Então, era muito aluno ali. Aí o deão, né, do seminário, na época, pega a palavra, olha para a gente e fala assim, eu tenho um objetivo e uma missão aqui, nesse seminário. A gente ficou olhando assim, né, aquela cara de curioso, tudo novidade, né? Eu tenho uma missão aqui com vocês. Aí eu pensei, a missão dele é ajudar a gente, a missão dele é conduzir a gente. A minha missão aqui é fazer vocês desistirem. Para que cheguem no ministério apenas aqueles que verdadeiramente foram chamados por Deus. Então, o ministério tem a ver com chamado. Tem a ver com chamado.
Ah, mas o senhor está falando só de pastor? Não, gente. O pastor, ele é só um modelo. O mesmo modelo que você pega para pastor, você replica para os diáconos. Sim ou não? Porque o diácono, ele também não tem que ter bom testemunho. Ele também não tem que saber pregar. Ele também não tem que saber aconselhar. Ele também não tem que ajudar nas coisas da igreja. Ok. E esse mesmo modelo você replica para você, que é líder de jovens, que é líder da escola bíblica dominical, que ajuda aqui na igreja com uma atividade ou outra. Você replica o modelo. Então, eu poderia dizer que a minha função é fazer você descobrir se você realmente tem um chamado. Se você realmente foi chamado por Deus para uma atividade específica. Aqui na Igreja Batista, a gente tem pastor, depois a gente tem diácono e os líderes de departamento, não tem? Vocês já perceberam que a Igreja Batista não tem evangelista? A gente não tem evangelista. Ah, está aqui o evangelista Wagner. Não tem evangelista. A gente não tem essa função na Igreja Batista. E os irmãos sabem por que a gente não tem essa função? Porque evangelista não é dom. Evangelista não é título. Ser evangelista é obrigação de todo cristão. Então, se eu chamo Wagner de evangelista, eu estou dizendo que a Nilvânia não é. E não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que todos nós somos cartas abertas e testemunhas vivas daquilo que Cristo fez e somos chamados para pregar. Todos nós. Absolutamente todos. Por isso que a gente não tem evangelista. Vocês já perceberam que a gente não tem presbítero? Que a gente não tem bispo? A gente não tem presbítero e não tem bispo porque o Novo Testamento diz que é a mesma coisa. São os líderes da igreja. Os líderes da igreja, às vezes, são chamados de presbíteros, às vezes são chamados de pastor, às vezes são chamados de líderes, às vezes são chamados de anciãos. Mas são os líderes. São as pessoas que Deus levanta para conduzir o povo de Deus, para levar o povo de Deus. Mas o que a gente espera de um pastor? Vamos supor que amanhã ou depois a nossa igreja cresça ainda mais. E a gente sinta a necessidade de ter mais um pastor. Aí eu vou perguntar para a igreja, o que vocês querem do seu pastor? Aí talvez vocês comecem a me falar coisas do tipo, o pastor tem que, além das características bíblicas, obviamente, né? Bom testemunho, casado, que conduza bem a sua própria casa. Além das características bíblicas, a gente quer que ele seja um bom professor. Ok. A gente quer que ele seja um bom pregador. A gente quer que ele seja um bom conselheiro. A gente quer que ele seja um bom administrador. E aí a lista vai. Os irmãos passaram por isso um pouco antes de eu chegar, né? De começar a fazer uma lista de intenções do que você imagina ali de um pastor. E isso é bom. Eu acredito que seja bom, que seja feito assim. Agora, presta atenção, você que é líder, você que é liderado, você que ama a igreja, você que ama o chamado de Deus, você que compreende que Deus tem um propósito na sua vida. Você pode ser um bom professor, um bom pregador, um bom administrador, você pode ser muito bom no que você faz. Mas só tem uma característica que vai realmente diferenciar se você serve para ser pastor ou não. E aí o primeiro texto bíblico que a gente vai ler é Gênesis 25, 27. Quando Jacó vai ser apresentado aqui, né? Vai ser citado, e o texto vai dizer o seguinte: os meninos cresceram, Esaú e Jacó, né? Esaú tornou-se caçador habilidoso. Gente, a modernidade me deixa impressionado. Olha que coisa linda, ó. Eles conseguem transmitir para o meu celular agora. Eu não preciso olhar para trás. Olha que lindo. Aqui, ó. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. Pergunto, Esaú, ele ficava mais em casa ou mais fora de casa? Fora. Ele ficava mais na família ou mais distante da família? Distante.
Ao passo, ou seja, ao contrário de Jacó, né? Jacó, que no caso é Israel, né? Cuidava do rebanho e vivia nas tendas. O verbo que eu quero salientar aqui para vocês é o verbo cuidar. O pastor, ele pode ser um pregador mais ou menos. O pastor pode ser um professor com a didática mais ou menos. Mas se ele não tiver a capacidade de estar perto das tendas, cuidando das pessoas ou das ovelhas, ele não serve para ser pastor. Não serve. E o mesmo se replica para você que é líder. Se você é líder e você não entende que a sua função principal é cuidar das pessoas que Deus coloca na tua vida para liderar, você não serve para ser líder. Cuidar está na essência do chamado de Deus para a liderança. Então, o irmão Antônio tem ali uns meninos jogando futebol. Ok. Vou ensinar futebol para eles. Ok. Mas o que está lá no mais básico? Eu vou cuidar dessas vidas. Eu vou cuidar deles. Eu vou cuidar. Eu quero afastar esses meninos das drogas. Eu quero afastar esses meninos das más companhias. Eu vou afastar esses meninos de conselhos ruins. E, pelo contrário, eu vou dar bons conselhos. Eu vou mostrar quem é Deus para eles. E vou cuidar desses meninos. Vocês percebem? A essência não está na função que você faz. A essência está no teu coração. Se você é alguém que cuida. Que cuida. Existe uma coisa que o pessoal que tem muito, que é o chamado pastor itinerante. Você sabe o que é o pastor itinerante, né? Aquele pastor que ele não tem igreja. Ele prega aqui, no outro domingo ele prega lá, no outro domingo ele prega lá, no outro domingo ele prega lá. Deixa eu falar uma coisa. Esse cara não é pastor. Esse cara é pregador. Porque o pastor é aquele que está lá na tenda, perto da tenda, cuidando da ovelha, cuidando das necessidades da ovelha. Esses dias eu postei um videozinho para os irmãos, alguns viram, acho que a maioria não viu, o pastor tomando café. Vocês viram? É desse jeito, gente. É desse jeito, é verdade aquilo ali. Você toma, sabe, porque o café é aquele momento de você relaxar, não é? Lá em casa só eu tomo café, só eu. Então, eu tenho um coadorzinho que eu ganhei da minha sogra, desse tamanhozinho assim, ó, de pano. Parece até decorativo, mas é coador mesmo. Eu coloco lá um pouquinho de pó, coo uma caneca de café, porque eu sou chato. Eu não tomo café esquentado. Eu coo lá uma caneca de café, pego aquela caneca, encosto na pia, dou aquela respirada, faço uma pose, aí vou tomar meu café. Aí quando a xícara vem aqui, ó, aí começa. Aí você fala, domingo tem ceia. Será se já compraram os elementos? Será se eu avisei que vai ter tal evento? Estou devendo visitar fulano. Preciso retornar para ciclano. É desse jeito mesmo. Porque a gente tem a preocupação de cuidar. Um outro texto que nós vamos visitar é 1 Samuel 16, de 10 a 12. Esse texto é um texto muito importante quando Deus levanta ali o profeta Samuel, porque Deus queria ungir um rei segundo o seu coração, porque Saul, apesar de ter sido colocado como rei, ele não agradava a Deus, né? Então Deus levanta Samuel e pede para que Samuel vá até a casa de Jessé, porque entre os filhos de Jessé, Deus ia escolher um rei. Então o texto vai dizer assim: Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Perceba que o texto já diz que ele não levou todos os filhos, né? 7 de seus filhos. Mas Samuel lhes disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Quem que Jessé levou? Levou o mais velho, que tinha a principal prerrogativa de ser o primogênito, que para aquela cultura era algo relevante. Talvez tenha levado um outro que era experimentado na guerra. Talvez tenha levado um outro filho que era experiente negociador. Talvez tenha levado um outro filho que era bonitão, de boa aparência, igual Saul. Ele levou os filhos que ele imaginou que poderiam ter sido escolhidos.
Mas o profeta de Deus diz, ó, o Senhor não escolheu nenhum desses. Versículo 11. Então perguntou a Jessé, no caso aqui Samuel, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, eu tenho ainda um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Cuidando das ovelhas. Samuel disse, então traga ele aqui, nós nos sentaremos para comer enquanto ele não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Versículo 12. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unge-o. É este, levante-se e unge-o. Davi não era o mais forte, não era o mais velho, não era o mais experimentado, não era aos olhos dos homens o melhor. Mas ele tinha uma característica. Davi, ele sabia cuidar. Ele sabia cuidar. Ele sabia o que era proteger ovelhas. Gente, ovelha é um animalzinho muito diferente dos animais que a gente cria aqui em Minas Gerais. É diferente de criar um boi, de criar uma vaca, de criar um porco, de criar galinha. É muito diferente. Como é que você cria galinha na roça? Solta aí. É assim? O máximo que você faz é colocar uns balaios assim em cima das árvores para elas dormir e botar os ovos. O máximo. Você deixa solto no quintal. Certo? Porco. Como é que você faz com o porco? Põe lá dentro do chiqueiro, que sobra lá, você vai jogando para ele comer, ele come qualquer coisa mesmo. Não é assim? E vai lá. Boi. Você já viu? O boi está igual a gente faz com o cachorro. O meu gado está meio ansioso, vou ter que ver umas atividades físicas para o meu gado. Existe isso? Não, gente. Tem. Agora, ovelha não. A ovelha, se você não põe ela para caminhar, dá problema. Se você não corta o excesso de lã, dá problema. Se você leva ela para tomar água num lugar que espirra muita água, ela se encharca de água e cai dentro do rio. A ovelha precisa de um lugar bom para pastar, para ela não sair tropeçando e quebrando a perna. Ovelha é um animal que exige muito cuidado. Então, quando Deus escolhe a figura do pastor, a figura da ovelha, para ilustrar essa relação da liderança para com o povo de Deus, tem um motivo. E o motivo é justamente que o povo de Deus exige cuidado. Cuidado. Tem uma coisa que as pessoas mais antigas falam, né, e é muito verdade, sobre filhos. Eles dizem assim, olha os dedos das mãos. Cada um é de um jeito. E todos são seus dedos. Assim são os filhos. Cada filho é de um jeito. Os antigos falam isso. E é verdade. É verdade. A minha filha mais velha, a Isabela, quando ela era criança, era mais ou menos assim. Você pegava a Isabela, colocava num canto, dava um papel, uma caneta para ela rabiscar, você podia conversar, dar atenção para outras pessoas, que ela ficava ali, desenhando, no canto dela. O Eduardo é igualzinho. Certo? Eu coloco ele ali, dou um papel, uma caneta na mão dele, viro para conversar, eu já vejo ele correndo lá. Ó. Assim, é igual. Se entre os filhos é diferente, imagina quando você está conduzindo um rebanho do Senhor com 50 pessoas, com 60 pessoas. Cada cabeça é uma sentença, cada um pensa de um jeito. Gente, e é assim mesmo. Às vezes você fala alguma coisa, é muito engraçado. Tá aqui, ó, você fala alguma coisa, aí eu vejo que o irmão riu, fez assim, ficou feliz, o outro irmão riu, fez assim, ficou feliz, e o outro irmão abaixou a cabeça. Não tem jeito, sabe? Não tem jeito. Nós somos muito diferentes. Então, essa relação de pastor e ovelha tem a ver com esse verbo, cuidado. E Davi sabia muito bem disso, muito bem.
E quando ele escreve o Salmo 23, a gente percebe o quanto que Davi sabia. Porque quando a gente olha lá no versículo 1, ele já diz logo, ó, aquele que é o meu Senhor, ó, aquele a quem eu devo submissão, aquele que tem autoridade sobre a minha vida, aquele que pode me castigar, aquele que é o meu Senhor, ele é o meu pastor, ele é o meu cuidador. Então, Davi tinha uma consciência de que a autoridade exige cuidado. O fato de você exercer autoridade sobre alguém, você tem ainda mais responsabilidade de cuidar. Então, no versículo 1, ele reconhece essa coisa do pastor, e ele fala assim, porque o Senhor é meu pastor, nada me falta. E quando eu pego isso e trago para a nossa realidade, a função do líder, a função do pastor, a função do diácono, a função de você que exerce influência dentro da igreja, é você trabalhar arduamente para que não falte nada para as ovelhas. Não pode faltar. Dá para fazer tudo? Não. Mas você tem que trabalhar de forma que fosse possível fazer tudo. A gente tem que trabalhar, tem que ter esse cuidado. Então, versículo 2, leva-me, ele me dá repouso. Então, versículo 2 de Salmos vai dizer o seguinte, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Eu até já dei como é que chama quando você vai assistir um filme e você... Spoiler. Por que tem que levar em água tranquila, gente? Para não encharcar na hora que ela bebe água. Porque senão aquele animal fraco e raquítico, ele se encharca de água e cai. Então, o pastor é aquele que leva ao repouso, leva ao descanso, leva onde é possível, onde tem segurança. Onde tem segurança. Versículo 3, o pastor, ele guia, ele orienta, ele mostra o caminho. Ele faz com que a ovelha não fique desorientada. Versículo 4. E mesmo no perigo, ele continua protegendo. Olha só. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Ou seja, ele cuida. Olha o verbo cuidar aí de novo. Cuidar, proteger. Versículo 5, ele honra a ovelha. Um bom líder, ele não diminui o seu liderado. O bom líder, ele exalta o seu liderado para que ele se sinta mais motivado a fazer. Tem uma coisa que o meio corporativo me ensinou muito, e é uma receitinha muito simples, que é o seguinte. Se você tiver que elogiar, elogia em público. Agora, se você tiver que chamar a atenção, chame a atenção privado. Só você e a pessoa. Você não expõe a pessoa. Você tem que honrar a pessoa quando ela acerta. E quando ela erra, você reorienta. Davi, olha como Davi era inteligente na forma de agir dele. Versículo 6. Todo esse cuidado, ele não é algo esporádico. Ele não é uma consulta de psicólogo que você vai lá e paga 3 sessões, tem as 3 sessões e acabou. O cuidado do pastor deve percorrer toda a vida da ovelha. A gente falou uma coisa que é isso mesmo. Às vezes você pega uma criança e você apresenta essa criança para Deus quando ela nasce. Obviamente, eu não vou conseguir todas essas fases, que eu ainda tenho poucos anos de ministério. Mas essa mesma criança que você apresentou, daqui a pouco você está ensinando ela na escola bíblica. Daqui a pouco ela está batizando. Daqui a pouco ela está lá te procurando para uma classe pré-nupcial. Foi assim. E fez o casamento. É bênção, gente. O pastor, ele acompanha a vida da ovelha mesmo. E esse modelo, ele tem que ser replicado para toda a liderança. Quando a gente vai para o Novo Testamento, abre para mim aí Atos 20 e 28, a gente vê Paulo usando essa mesma tônica. Em Atos 20 e 28, ele vai dizer assim, pastores, cuidem de vocês mesmos
e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem. Está vendo que Paulo usa a palavra bispo e bispo pastoreando? Gente, é tudo a mesma coisa. Não existe essa hierarquia que alguns tentam ensinar, tá? Para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, vocês percebem que a ênfase do cuidado, ela continua no Novo Testamento. Nós somos chamados a cuidar. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Quando nós formos começar a cuidar, o que Paulo orienta? Cuida primeiro de quem? Cuida primeiro de você mesmo. Se você já andou de avião alguma vez, antes do avião decolar, tem uma gravaçãozinha de áudio rolando, e ele vai dizer assim, em caso de despressurização, máscaras cairão, aí tem uma mulher fazendo gesto assim, máscara caindo, né? Cairão, e você pega a máscara, põe primeiro em você, e depois coloca na criança. Por quê? Porque se você desmaiar por falta de ar, quem é que vai cuidar da criança? A máscara. Então você coloca a máscara primeiro em você e garante que você não vai desmaiar, e depois você coloca nas crianças. Certo? Faz sentido para você? Para mim faz muito sentido. E o que Paulo está orientando aqui é exatamente isso. A gente tem que cuidar primeiro do nosso coração, primeiro da nossa mente, primeiro da nossa saúde, porque se nós não estivermos bem como líderes, como é que a gente vai ajudar outras pessoas? Não tem condição. Você precisa estar bem. Então, assim, imagina, você iria num nutricionista obeso para fazer uma dieta para você emagrecer? Até iria se for de graça. Mas se for que papai vai escolher, você escolhe o outro. Não é assim? Você iria num psicólogo depressivo para tratar a tua depressão? Iria? Hã? Não, né? Não. Você iria contratar um pedreiro, aí chega lá na casa do pedreiro, a casa do pedreiro está até torta, assim, quase caindo. Você contrataria o cara como pedreiro para você? Não. Aí eu te pergunto, como é que você se sentiria, então, sendo pastoreado por um pastor depressivo, com síndrome do pânico, cheio de escândalo, sempre surge uma historinha aí que vem ferir e manchar a imagem do cara. Você se sentiria bem sendo pastoreado por um pastor assim? É claro que não. É por isso que os pastores têm a responsabilidade de cuidar de si mesmos primeiro. Isso não é falta de amor pelas ovelhas, é o contrário. Você precisa estar bem para poder ajudar as ovelhas. Tem jeito. É como fazer curso, como ler. Imagina assim, você vai no médico. Aí você vai no médico, sei lá, cardiologista. Aí você pede a referência do médico, né? Eu não vou deixar qualquer um abrir o meu peito e operar meu coração. Quero saber que cardiologista é esse. Aí está lá o diploma dele lá. Se formou em 1962. Certo? 1962. Aí você fala, deve ter muita experiência, né? Muita experiência. Aí você pergunta para ele, depois da faculdade que o senhor fez, quantas especializações o senhor fez para se manter atualizado? Aí ele te responde, nenhuma. Você vai se sentir seguro para fazer a operação com esse médico? Quando a Isabela nasceu, eu descobri uma coisa que eu não sabia, que não se usa mais bisturi de aço de cirurgia, bisturi elétrico, basicamente. Eu não sabia. Quem mais não sabia? Não se usa bisturi de inox, de aço cirúrgico. É elétrico. Os bisturi de aço cirúrgico é para cortar uma cordinha ali numa sutura, para fazer uma coisinha besta. Na hora da cirurgia, bisturi elétrico.
Você acha que o cara que se formou em 1962, ele sabe que usa bisturi elétrico? O pastor é a mesma coisa. Se o pastor não se atualizar, se ele não ler, se ele não pesquisar, se ele não participar de curso, se ele não participar de congresso, se ele não tiver bom relacionamento com os pastores da região, ele vai ficando para trás. Ah, mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda, mas a sociedade muda. As pessoas mudam, o jeito das pessoas pensarem muda. E a gente precisa estar ali, ó, entendendo o que está acontecendo. Primeiro de vocês, depois do rebanho. E uma coisa muito interessante desse texto, de Atos 20, 28, é que Paulo deixa claro que quem escolhe o pastor é o Espírito Santo, quem envia as ovelhas é o Espírito Santo. Essas ovelhas não pertencem ao pastor, essas ovelhas foram compradas por alguém e que pagou um preço muito alto, que é Cristo. Isso aqui, gente, faz com que a igreja seja sadia. Quando a gente começa a entender que se vocês oraram, se vocês buscaram a face do Senhor, vocês pediram para Deus um pastor, e Deus mandou, não foi vocês que escolheram, foi Deus que mandou. E não é assim que a gente ora? Deus, manda um pastor segundo o teu coração. Não é assim? Então a gente tem que ter a consciência que quem envia o pastor, quem levanta líderes, quem levanta vocacionados, é o Espírito Santo. E é o mesmo que traz as ovelhas. Gente, eu conversando esses dias em São Paulo, quando fui lá no aniversário do pastor Arthur, conversando com um pastor amigo meu, né? O pastor perguntou, como está o ministério lá? Eu falei, tá bom, graças a Deus. A gente tem visitante praticamente em todos os cultos. A igreja está respondendo, a liderança é boa, e a gente está surgindo novas lideranças na igreja. Fui dando testemunho do que a gente está vivendo aqui. E ele me perguntou assim, o que você está fazendo diferente do que você fazia na Boas Novas? Eu respondi para ele, nada. Absolutamente nada. E por que dá mais certo aqui do que dava lá? Não sei, eu só sei que quem manda as pessoas é o Espírito Santo. Não sou eu que incomodo o coração das pessoas para sair domingo à tarde e vir para cá. Quem é que incomoda? Deus. É Deus que incomoda. Então, os pastores são de Deus. As ovelhas, os pastores são enviados por Deus. As ovelhas são chamadas pelo Espírito Santo. E a igreja não pertence ao pastor. Né? Às vezes a pessoa fala assim, a igreja do pastor fulano de tal. Esquece. A igreja não pertence ao pastor. A igreja pertence a Cristo. Cristo. Tanto é que os nossos pastores vamos cuidar das ovelhas como se nós tivéssemos que dar conta. Mas, de fato, nós não damos conta de ninguém, porque cada um dará conta de si mesmo perante Deus no dia do juízo. Mas o pastor cuida como se ele tivesse que dar conta. Eu estou caminhando já para o final, tá? Então, pastor não é cargo, pastor não é função, pastor não é uma tarefa, pastor é um chamado. Deus chama quem Ele quer. E esse quem Ele quer, gente, é muito interessante, porque Deus não chama os melhores. O próprio pai de Davi não considerava ele o melhor. Vocês percebem isso? Que o pai não considerava ele bom. O próprio pai. Mas Deus que conhece os corações, Ele sabe aquele que pode servir, cuidando de ovelhas, né? Outra coisa importante sobre o ministério, e isso serve para a igreja como um todo, é que a gente precisa entender que o pastor, ou o líder, ou o diácono, ou quem quer que exerça uma liderança na igreja, ele não é melhor, ele não é diferente, ele não está numa casta especial. É por isso que eu abomino tanto aquele uso de um monte de cadeira assim, ó, na frente da igreja. Porque aquilo passa a impressão de que quem está sentado aqui é mais importante de quem está sentado aí. E o fato é que o pastor, ele é um membro do corpo de Cristo, como todo outro membro. Ele não é especial nesse sentido. Ele tem uma função diferente, mas ele não é especial.
Então, o pastor, ele é membro do corpo de Cristo, sim ou não? Sim. Ele é marido? Sim. Aliás, já a igreja já saiba o meu posicionamento. Eu entendo que uma pessoa solteira que deseja se casar não pode ser pastor. Se ele quer ser pastor e quer se casar, casa primeiro e depois vai buscar exercer o ministério, porque dá problema. Então, ele é membro do corpo, ele é marido, ele é pai, certo? Ele é amigo e tem amigos. É interessante isso. O pastor, ele precisa ter amigos, gente. Né? Quando eu vejo um pastor dizendo assim, eu sou solitário, o meu ministério é solidão, tem coisa estranha aí. Amigo, o pastor tem que ter amigo. Tem que ter gente que se preocupa com ele, né? João 10:4 vai dizer que o pastor, ele é o líder das ovelhas, né? Que chama, que ensina, que aconselha, que guia, na figura novamente da ovelha, né? Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz, aqui na parábola de Jesus, né? Mostrar o caminho faz parte do líder. Agora, seguir o líder é parte da... Vou repetir, vocês me ajudam. Mostrar o caminho é função do líder. Agora, seguir o líder é função da ovelha. O pastor, ele vai à frente. O pastor não coloca guia, né, corrente no pescoço da ovelha e sai puxando a ovelha. Então, vai à frente. E a ovelha segue aquele que ela considera que é o pastor dela. E para terminar, Marcos 6:31, é o último ponto aqui, a gente já vai caminhar para o encerramento. Marcos 6:31 diz assim: havia muita gente indo e vindo, ao ponto que eles, ou seja, que os discípulos de Jesus, não terem tempo nem para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. O pastor, ele tem que ter a inteligência emocional de saber a hora de descansar, dar uma pausa, porque todos se fadigam, e Jesus sabia muito bem disso, quando ele providenciava esses momentos para os discípulos descansarem a cabeça. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar. E eu queria orar primeiro pedindo para que Deus levante vocacionados na nossa igreja. O desejo do meu coração é que a nossa igreja forme pastores aqui, dos nossos membros, pessoas que convivem aqui com a gente. O desejo do meu coração é que Deus forme missionários, de pessoas que estão aqui com a gente. E nós queremos ser bênção na vida dessas pessoas, para que elas possam se preparar, para que elas possam ter apoio para atender o chamado de Deus. Então deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Quem sabe Deus não está chamando você para ser um pastor. Quem sabe o Espírito do Senhor não está te chamando para ser um missionário, para ser um líder de jovens aqui na igreja, um líder de adolescentes, um líder de senhoras, trabalhando num ministério ou em outro ministério. Permita que o Espírito do Senhor fale com você nesse momento. A minha segunda oração é que Deus transforme cada um de nós numa ovelha que tenha a sensibilidade de ouvir a voz, seguir as orientações, primeiro do bom pastor que é Cristo, mas segundo daqueles que Deus tem colocado como líderes na nossa igreja. Que nós possamos ter esse coração ajudador, esse coração que se coloca à disposição. E o meu terceiro motivo de oração aqui é agradecer a Deus, porque Ele nos ensina que é Ele quem manda, que comissiona, que chama os pastores. É Ele, através do Espírito Santo, que nos traz as ovelhas para o aprisco. E essas ovelhas pertencem a Jesus, que pagou um preço muito alto. E é por isso que nós temos que nos inclinar diante dele e reconhecer a nossa responsabilidade como igreja do Senhor. Fique em pé, nós vamos orar.
Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse dia em que nós lembramos do teu desejo, Pai, de que pessoas larguem a sua profissão, deixem, às vezes, a sua cidade de origem para se dedicar a um chamado. E que esse chamado pastoral, ele possa ser escutado e atendido por mais pessoas. Ó Deus, se há entre nós pessoas que têm esse desejo no coração, que através dessa palavra de hoje, o Senhor possa confirmar nos corações. E que nós possamos ter a alegria, Pai, de ver brotar, crescer, desenvolver e formar pastores aqui na nossa igreja. Ó Deus, levanta missionários aqui também, Senhor. Pessoas que têm o desejo de pregar o Teu Evangelho, seja de forma urbana aqui na nossa cidade, seja enviados para outros lugares, ó Pai. Levanta missionários. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas. Eu te agradeço por o Senhor ter me confiado esse ministério aqui. Ó Pai, que eu possa viver debaixo da Tua graça, para que o Senhor me oriente a fazer da forma que o Senhor quer, não que eu queira, não que eu quero, ou que os irmãos de um ou outro quer. Nós queremos seguir a Tua voz. Tu és o nosso bom pastor. O Senhor vai à frente e nós queremos humildemente te seguir, ó Pai.